Oi, Ian. Olá, Wagner, graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus, muito bem. Gostei da camisa, viu? Eu acho que o Aí pessoal que sim, está viu? assistindo vai pensar que foi combinado esse negócio. Acho que eles vão pensar. Pois é, meus irmãos. O pessoal tá chegando aí já. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vocês vão ter que assistir aí uma dupla de palmeirenses falando sobre a Copa, o Campeonato Paulista, não, sobre interpretação bíblica. Esse é o tema que a gente vai falar essa noite. Eu não estou conseguindo fixar o comentário. Ícaro aí já colocou os dois com a camisa do Palmeiras. Pois é, Ícaro. Dois palmeirenses. Ícaro, você vai aprendendo que a presbiteriana não é verde por acaso, viu? Existe Não, aí tem todo sentido. tem todo um propósito, todo um objetivo aí na Igreja Presbiteriana ser verde. Irmãos, mais sem delongas, o meu nome é Ian, sou seminarista pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, pela qual nós estamos fazendo essa transmissão, né, esse canal aí da Presbiteriana Filadélfia. E nós começamos um projeto chamado Projeto Sementes de Fé. Esse projeto tem como objetivo gravar vídeos de segunda a quinta-feira, explicando temas para a edificação da igreja. Né? São pequenas sementes, mas de fé. Ícaro já colocou aí, só não vamos falar de mundial, né? O pessoal já tá brincando. Então, nesses vídeos, irmãos, já eu falo sobre isso, tá, Ícaro? Esses vídeos, irmãos, do Semente de Fé, falaram durante essa semana sobre o tema interpretação bíblica. Interpretação bíblica. Então, se você tem dúvidas sobre essa temática, sobre a questão da interpretação bíblica, não deixe de colocar aí nos comentários as suas perguntas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, teve os vídeos da semana, mas a gente vai trazer algumas exposições já agora nessa live que nós estamos fazendo. E eu acho que uma pessoa muito adequada para participar dessa live, foi realmente pensado aí, é o nosso irmão Wagner, né? Mais conhecido como Wagner de Lívia. Pelo menos é assim que tem meu contato, né? Wagner de Lívia, Lívia de Wagner. Mas é Wagner o quê? Seu nome, Wagner? Fernandes. Wagner Fernandes. Ah, é da E, família. É verdade. Wagner Fernandes de Umarizal, né? Da família de Umarizal, que também é da família da minha sogra, de Natália. E é uma alegria poder dividir tela com você, meu irmão, para falarmos sobre esse tema tão importante da interpretação bíblica. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre você, sobre como foi sua conversão, enfim, conte um pouquinho para nós a sua trajetória. Você andou fazendo uns cursos aí de teologia, né? Fale um pouco para nós dessa questão, por favor. bom, meu nome é Wagner, Wagner Fernandes, ou Wagner de Lívia. Eu sou formado em letras, eu tenho uma pós-graduação em gestão educacional. E no momento eu estou fazendo pós-graduação no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ano passado eu terminei Teologia Sistemática e esse ano estou no terceiro módulo de Teologia Aplicada. Então, sou um entusiasta do estudo teológico. Minha conversão, vamos lá. Eu não venho de família protestante, minha família ela é católica, majoritariamente. Até os 17 anos eu nunca tinha pisado o pé dentro de uma igreja protestante, de nenhuma denominação. Mas um dia, com 17 anos, eu recebi um convite numa quinta-feira para ir numa Assembleia de Deus e já tinha recebido outros convites desse tipo e sempre fugia, mas nesse dia decidi ir. Detalhe, o culto da quinta-feira era um culto de doutrina e eles estavam estudando o livro do Apocalipse. Então você imagina uma pessoa com zero background bíblico
sabia nada, nada de nada, absolutamente nada. E, de repente, você cai no estudo doutrinário, no livro do Apocalipse. Eu lembro até hoje, Apocalipse capítulo 9, quinta trombeta, e eu não sei se o pregador, de repente, viu um rosto diferente ali, imaginou que fosse um visitante. Eu sei que ele começou a fazer o link entre aquela passagem lá dos últimos dias com a obra de Cristo, e acabou me servindo de um culto evangelístico, foi uma palavra evangelística. E foi a partir desse dia que eu senti no meu coração o chamado de Deus. Então, a minha conversão, ela acontece numa Assembleia de Deus, que eu nunca cheguei a congregar nessa igreja, na verdade. No domingo seguinte eu fui para essa igreja, mas nunca mais fui. Você tinha quantos anos, Wagner? Eu tinha 17. 17 anos. Aí eu tinha um amigo que era da Igreja Batista, e esse amigo me convidou para ir para os cultos, e eu me identifiquei com a questão da liturgia, tudo aquilo, e acabei que me batizei na Igreja Batista. Então toda a minha formação, apesar de ter me convertido sendo numa Assembleia de Deus, minha formação acabou que foi batista. Então, muitos anos congreguei em igrejas batistas, até que nos últimos anos comecei a ouvir a teologia reformada, né, através principalmente da internet, do advento da internet. Você consegue ter acesso ali a bom material de estudo, e foi assim, paixão à primeira vista com a teologia reformada. E aí, com a questão de tempo, eu caí na Igreja Presbiteriana Filadélfia, e onde, como membro, acho que a gente já está lá 2 anos e 3 meses, se eu não me engano é isso. Legal, muito bom. Eu acho que é um pouco mais, porque eu estou no 3º ano e meio do seminário. Assim, como membro você fala, né? Como membro, depois de ter sido recebido. Ah, isso. Tá bom, verdade, A gente começou antes do processo. Mas frequentando tem o quê? 4 anos já? Não chega a tanto. Eu acho que a gente, se eu não estou enganado, a gente frequentou entre 7 e 8 meses antes de ser recebido como membro. Entendi. Então, faz 3 anos. Tá bom. Meu irmão, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre um quadro aí que existe dentro do Instagram da nossa igreja, né? @Presbiteriano Filadélfia, esse Instagram que nós estamos fazendo transmissão, que é o Exegese Descomplicada. Foi uma ideia sua, não é isso? E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí como foi que você pensou, como foi que você teve a ideia, qual é o objetivo do Exegese Descomplicada, como os irmãos que estão nos assistindo usam o Instagram da igreja. Eu acho que é bom a gente entender ali. Acho que você já deve ter visto, né? Se você já viu, por favor, coloca aí nos comentários o que você acha da Exegese Descomplicada, né? Fala aí para nós. E se você já viu a Exegese Descomplicada, comenta aí o que você achou, o que você quer mais, enquanto o Wagner vai falando aí sobre como que ele pensou nessa ideia. Então, a ideia, ela surgiu a partir da pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, né? Havia todo um plano de estudos para esse ano. Desse ano, especificamente, eu tinha ficado na sala de apologética, junto com o Andrei e com o Caio, mas a gente ainda estava no primeiro ciclo, antes de acabar o primeiro ciclo, né? Essa loucura toda da pandemia, fechando tudo, e todo mundo em casa, quarentena, distanciamento social. E foi aí, né, com o passar do tempo, a gente vai assistindo muita coisa, vai se alimentando de muitas maneiras, porque, felizmente, a internet nos permite isso. Mas eu, ao mesmo tempo, comecei a ficar incomodado de achar que eu poderia fazer alguma coisa a mais, do que simplesmente estar ali recebendo, mas de alguma forma cooperar. E aí, nessa época, Lívia, minha esposa, ela estava num grupo de extensão da universidade, justamente com um projeto parecido com esse do Instagram, mas falando sobre a Covid, falando de artigos que estavam saindo, desmistificando algumas coisas que estavam sendo ditas, mas que não eram. E foi a partir desse trabalho dela, ajudando com relação ao Covid, que eu vi assim, o insight de fazer algo parecido com relação à interpretação bíblica. E
tive a ideia, fiz um primeiro esboço. Eu lembro que nesse primeiro esboço mandei para o Andrei, mandei para você, aí mandei para o pastor Jorge e perguntei o que é que vocês acham. E aí os três me deram uma palavra positiva de que aquilo ali daria certo. E até hoje, acho que está perto de 3 meses já que a gente consegue publicar toda semana um texto sendo explicado. A ideia, o foco, Ian, do Exegese Descomplicada é realmente tentar elucidar algumas passagens que comumente são mal interpretadas, são mal aplicadas às vezes. E, assim, se você perceber, a gente não pega nenhum texto difícil, um texto disputado realmente. A gente tem na Bíblia alguns textos que são complicados, não daria para colocar no exegese descomplicada, teria que ser no exegese complicada, porque tem textos realmente difíceis. E tenta pegar textos que realmente são de fácil elucidação, que a teologia reformada tem um consenso sobre aquilo, e tenta coloca na internet, né, e a gente não tem a dimensão do alcance disso, e a gente espera que pessoas parem, leiam, de alguma forma sejam abençoadas. Amém, amém. Irmãos, eu acho importante colocar aqui um comentário meu, exegese descomplicada. A gente ouve às vezes a palavra exegese e não entende muito bem a ideia, né? Exegese é uma ferramenta de interpretação. A palavra vem do grego exegese, ou exegese, e significa extrair, tirar para fora, né? Essa é a ideia, né? Então, quando você usa a ferramenta da exegese num texto bíblico, você está ali extraindo o sentido correto do texto bíblico, né? Você está extraindo coisas dali. A palavra, essa preposição ela significa para fora de. Então, na exegese, você está extraindo coisas do texto bíblico e o Wagner faz isso com muita maestria. Parabéns, Wagner, seu trabalho é muito bom em termos de conteúdo e também em termos de acessibilidade, né? Fica muito agradável, ali, muito fácil de compreender. Olha, a Escola Valfredo Gugel já comentou aí que estava justamente querendo saber esta definição da palavra exegese. Pois a palavra tem esse sentido, né? Interpretação, digamos assim, é um termo em português, né? E mais abrangente. Exegese é um termo um pouco mais técnico, diz respeito a um conjunto de ferramentas que você usa na hora de interpretar o texto bíblico. Olha, Wagner, o pessoal comentou aí, o Ícaro colocou, já vi sim o Exegese Descomplicada. Muito bom, bênção esses posts. E aí a Andresa Carvalho Teles colocou uma iniciativa muito boa do irmão e que tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha. Então, glória a Deus, de fato, são publicações populares, né? A Andresa já tinha comentado isso. A Andresa é responsável pela página do Instagram da igreja e, de fato, muitos irmãos estão comentando o quão bom tem sido o Exegese Descomplicada. E hoje nós estamos somando o Exegese Descomplicada, o Wagner da Exegese Descomplicada, ao projeto Semente de Fé. Então, glória a Deus por isso, que bênção. Outra pessoa comentou aí também sobre o Exegese Descomplicada. Acho muito justo porque alguns pegam textos bíblicos, interpretam e ensinam de maneira errônea. Obrigado pelos posters. Então, muito obrigado, vocês que têm acompanhado, né? Glória a Deus por essas publicações que têm ajudado na interpretação bíblica, na exegese descomplicada. Mas vamos falar sobre o tema propriamente, né, Wagner? Então, na medida que alguém tiver alguma dúvida sobre a exegese descomplicada, coloca aí, que o Wagner está aqui, vamos aproveitar para ele nos falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos falar sobre o tema de hoje. Irmãos, o que vocês já viram sobre interpretação? Interpretação é um tema muito necessário. Normalmente, as pessoas falam assim, eu interpreto o texto dessa forma, eu interpreto o texto dessa outra forma.
como se fosse uma coisa completamente subjetiva, né? Como se, de fato, a gente pudesse escolher a interpretação que a gente quisesse livremente ali. Não, eu quero essa interpretação, e o outro dissesse, não, eu quero essa. E aí cada um fica com a sua interpretação e pronto. E apesar da interpretação ela ser uma coisa que se tornou popularizada, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. A interpretação é uma coisa que precisa ser verificada por nós. E para introduzirmos aí esse assunto da interpretação, a primeira pergunta que eu trago para o nosso irmão Wagner é a seguinte: Wagner, a interpretação bíblica é um assunto central no cristianismo? Por quê? Né? Sim ou não? E por quê? Você acha que a interpretação bíblica é central na fé cristã? Então, Ian, a resposta para essa pergunta é sim, porque, por exemplo, o cristianismo, diferente de algumas religiões panteístas que se baseiam numa experiência sobrenatural do homem com a natureza, consigo mesmo, uma série de coisas, o cristianismo ele tem em sua fonte de autoridade a Bíblia. E aí a Bíblia ele é um livro. Consequentemente, interpretar bem esse livro, que é a nossa fonte de regra de fé e autoridade, ele passa a ser algo fundamental para nós. Então faz toda a diferença. Uhum, uhum. E com relação à questão da forma como se interpreta, porque a gente ouve muito falar, Wagner, e eu acho que é uma dúvida dos irmãos que nos assistem também, que, poxa, duas pessoas estão interpretando o mesmo texto, uma chega a uma conclusão, outro chega a outra conclusão completamente diferente. Você acha que a forma como se interpreta, o método da interpretação, influencia alguma coisa nesse sentido? E de que maneira que influencia? Quais métodos de interpretação a gente poderia falar nesse sentido, né? Então, vamos lá, Ian. Certamente, o método que você usa para interpretar a Bíblia, ele vai, consequentemente, né, influenciar toda a sua prática de vida cristã. Então, buscar bons métodos de interpretação acaba que se torna algo vital. Dentro dos métodos que são os mais comuns abordados, aí, se você me permite, eu queria falar de 3 rapidinho. Pode ser? Pode. Primeiro, tem a questão do método que a gente chama de o método crítico, que é um método que surge a partir do iluminismo, lá na Europa, que vai encarar a Bíblia como um livro de literatura. Então, essa interpretação vai retirar qualquer aspecto sobrenatural dos escritos bíblicos. Então, inerrância, infalibilidade, inspiração divina, nada disso é levado em conta. Então, a Bíblia, ela tem tanto proveito na sua leitura quanto eu ler, por exemplo, a Ilíada ou a Odisseia de Homero. Eu posso tirar coisas boas dali, mas não é palavra de Deus, não é inerrante, não é infalível. Então, inclusive, o método crítico ele vai realmente encarar os relatos bíblicos, né, onde há a manifestação do poder de Deus, como mitos e lendas. Então, para nós cristãos, é um método que não cabe, de forma nenhuma. A gente vai ter um método que ele é muito usado, ainda hoje, principalmente por igrejas neopentecostais, que é o método alegórico, né, de alegorizar o que está se lendo. Então, esse método ele começa a ser desenvolvido lá atrás, na escola de Alexandria, por um filósofo chamado Filo, e dentro dessa linha alegórica, um texto ele pode ter vários sentidos de interpretação. E toda a escritura ela pode ser compreendida de maneira metafórica. Então, será que cabe um exemplo? Sim, com certeza. Era isso que eu ia pedir. Eu ia pedir exatamente quando você terminasse. Pronto. Por exemplo, Ian, vamos pegar a parábola do bom samaritano, certo? Certo. A parábola do bom samaritano, para uma interpretação alegórica, você vai ter o homem que desce de Jerusalém para Jericó, aí Adão,
ele é atacado por salteadores na estrada, é o diabo, e ele ali caído no chão, passa o sacerdote, passa o escriba, é a lei e os profetas que não podem ajudar aquele homem, mas aí vem o samaritano, que é Jesus, que coloca ele no seu próprio animal, que seria o evangelista, leva para a hospedaria, que é a igreja. Chegando lá, ele dá 2 moedas para o dono da estalagem, que seria o batismo e a Santa Ceia. Cuida da ferida daquele homem e volta com a promessa de que iria voltar. Olha só, alguém ouve uma explicação dessa e fala assim, meu Deus, eu nunca ouvi nada parecido. Eu conheço esse texto, eu já li esse texto inúmeras vezes, e eu nunca percebi esse sentido no texto. Não percebeu porque esse sentido não está lá. O texto ele não está falando disso. Se você ler o contexto da parábola do bom samaritano, você vai ver que Jesus começa a contar a história porque ele está conversando com o intérprete da lei, e o intérprete faz uma pergunta a Jesus. Jesus confirma para ele que realmente a lei de Deus se resume em amarás a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele, para se justificar, fala, tá, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola, e quando acaba a parábola, Jesus pergunta, e aí, quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano. Então, o que é que Jesus está ensinando com esse texto? Que amar o nosso próximo como a nós mesmos é fazer o bem a todo aquele que está ao nosso alcance, à nossa vista. O que nós pudermos fazer, nós devemos fazer e nos doar. Isso é amar o próximo. Esse era o ensinamento da parábola. Então, na parábola tem um agravante, né? O homem era samaritano, o homem que ajuda, e aí vai ter aquela rixa, né, entre judeus e samaritanos. Então, a ideia da palavra é, não importa quem seja, né? Se a gente pegar o nosso país polarizado do jeito que está hoje, é a mesma coisa que você falar, é um de direita e um de esquerda, tem que ajudar, tem que amar, e é o seu próximo. Pronto. É verdade. De fato, o método alegórico, então, distorce completamente ali a interpretação natural do texto, né? Eu já vi, Wagner, por exemplo, alguém interpretando, fazendo uma pregação, na verdade, sobre a mãe do filho pródigo. A mãe do filho pródigo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso aí. A pessoa chegou e disse assim, olha, a Bíblia não falou, mas vocês já pensaram sobre a mãe do filho pródigo? E aí começou a pregar sobre a mãe do filho pródigo. Então, quer dizer, a pessoa se pegou ali num detalhe do texto, que o texto não fala, na verdade, e conjecturou. A alegoria, ela parte da conjectura, né? Não do que está escrito, mas de conjecturas a partir do que está escrito. Existe ali um pouco do que está escrito, mas ele vai muito além do que está escrito, e isso é terrível, né? Mas continue, você ainda vai falar sobre... Falou 3 métodos, não é isso? Isso. Então, a gente vai ter o método crítico, o método alegórico, e aí a gente vai ter o método que é, por exemplo, o método adotado na teologia reformada, que é o método histórico-gramatical. Então, como é esse método de interpretação? Basicamente, esse método, ele busca informações acerca do texto, para compor todo o cenário do estilo em que ele foi escrito, de quem o escreveu, a data que foi escrito, o local que foi escrito, qual era o contexto da época, quem era o público-alvo, com que objetivo aquele texto foi redigido. Então, quanto mais dessas informações a gente tiver, mais perto do sentido original que o autor colocou ali, a gente vai chegar. Esse método, especificamente, se no alegórico ele começou a ser desenvolvido lá atrás pela igreja de Alexandria, esse, por sua vez, ele começou a ser desenvolvido pela igreja de Antioquia, já como uma resposta para os abusos do método alegórico. Então, se o método alegórico ele crê que um texto só pode ter diversos sentidos, o método histórico-gramatical, não, ele vai dizer que o texto ele tem um único sentido que foi pretendido pelo seu autor. E aí a gente tenta descobrir qual era esse sentido. Então, uma coisa importante. O método histórico-gramatical, ele vai, na sua interpretação, ele vai sempre ser sensível ao gênero textual de cada porção da Bíblia. Porque a Bíblia, nós vamos ter relatos históricos, vamos ter livros poéticos, proféticos,
vamos ter partes realmente alegóricas, faz parte também, né, partes doutrinárias. Então, para cada gênero textual, a gente usa a abordagem que aquele gênero textual pede. Então, no método histórico-gramatical, nós vamos sempre buscar o sentido do texto e depois de extrair o sentido do texto, aí sim a gente busca fazer uma aplicação para a nossa vida. Perfeito. Wagner, a gente comentou aí um pouquinho por que o alegórico não e o histórico gramatical sim, né? O histórico gramatical é o que nós usamos e ele considera aspectos do contexto histórico, aspectos literários também, gramaticais, né? Sendo sensível ao gênero, como você colocou. Mas por que nós não adotamos o método do iluminismo, que é o método crítico? Então, o problema do método crítico é que, apesar dele ler, ele vai ler o texto, ele vai conseguir enxergar se o texto ele tem uma mensagem positiva, uma aplicação, mas ele, por exemplo, ele não crê que na inerrância, ele não crê na infalibilidade, ele não crê na inspiração. Quer dizer que ele vai crer naquilo que lhe couver. Então, isso aqui não é interessante para mim, então não vou aplicar. Por quê? Porque isso aqui me soou estranho, entendeu? Amar o meu inimigo, isso me soou estranho, para mim não faz muito sentido. Como não é palavra de Deus, não tem autoridade sobre a minha vida, não preciso fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, alguém que não acredita nos milagres sobrenaturais, ele olha aquele texto ali sobrenatural e ele, como é um crítico, pelo fato dele estar interpretando pelo óculos do iluminismo, né, um óculos crítico, histórico crítico, então ele vai dizer, bem, esse milagre não existiu. Esse milagre, na verdade, aqui foi uma forma que o autor usou para falar sobre boas ações de alguém, mas de fato nunca houve milagre. É interessante isso porque a gente acha que é coisa do iluminismo, está longe da gente, mas eu já escutei um pastor, certa vez, que se identificava como pastor batista, veja só, dizendo que a multiplicação dos pães e dos peixes, Wagner, na verdade, não foi um milagre. Não foi um milagre. Que simplesmente as pessoas se sensibilizaram com a causa social, foi mais ou menos essa a ideia que ele quis aplicar, foi uma sensibilização à causa social, e essa sensibilização à causa social, do problema da fome e tal, fez com que as pessoas abrissem o coração e fossem generosos com o cuidado para com o próximo. E aí ele fez essa interpretação e pregou falando sobre a necessidade da generosidade. É interessante que, veja, nós defendemos a generosidade, nós defendemos que você deve se preocupar com causas sociais, mas não é esse o ensino do texto, e essa é uma interpretação liberal, no sentido de não acreditar nos milagres ali, né? Não acreditar que, de fato, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele fez algo sobrenatural. Então, um pastor aqui do Nordeste, né, que se diz batista, tendo uma interpretação dessa, e ele dizia, não, de fato, ali não teve milagre. Não teve milagre. Ali foi... o milagre, na verdade, foi você tirar a ganância do coração do homem. Ele dizia mais ou menos isso, né? O milagre foi tirar a ganância do coração do homem. Então, assim, não há sobrenaturalidade. O que há é a orientação do coração e as pessoas se tornam generosas e dão. O problema é que você transforma a fé numa mera causa social, né? Num clube, numa questão ali, e começa a desacreditar em ações poderosas, né? Ações sobrenaturais de Deus. Como eu falei, nós defendemos a generosidade, mas não é por isso que a gente vai desacreditar no sobrenatural de Deus, né? Uma coisa sobre os liberais que é bem interessante. Basicamente, eles encaram a Bíblia não como uma palavra infalível de Deus, né? Eles creem que há erros na Bíblia, mas que existe dentro desses erros, existe a palavra genuína de Deus. Então, você imagina aí a loucura que é você tentar, na visão deles, como é que eles sabem o que tem erro e o que não tem erro? Então, aquela ideia absurda da chave hermenêutica, né? A minha chave hermenêutica é essa, é Jesus. Então, dentro da minha concepção de Jesus, tudo que se encaixar é palavra de Deus.
O que não se encaixar não é. Você começa a trilhar um caminho muito perigoso, não tem segurança nenhuma e certamente vai cada vez mais nos afastando da confiança na veracidade da palavra infalível de Deus. Então, essa ideia dos liberais, necessariamente, de como eles encaram a palavra, numa opinião pessoal minha, é extremamente nociva à igreja. E tem ganhado adeptos, né, com o advento da internet, eu tenho visto assim, alguns deles que têm um certo renome no Brasil e eles vão angariando seguidores e pessoas que vão assim, gostando, né, são bons oradores normalmente, e infelizmente esse é um péssimo caminho de interpretação bíblica, o caminho seguido pelos liberais. Terrível. Ô, Wagner, a Lívia Fernandes, eu acho que ela é sua fã, viu? Ela colocou aqui o seguinte: a Bíblia não é um livro comum para ser interpretado de qualquer forma. Trata-se da verdade inspirada de Deus. Então, de fato, a doutrina da inspiração é fundamental na hora de interpretar. Na verdade, ninguém é neutro, né, Wagner? As pessoas, quando vão ao texto bíblico, elas vão cheias de pressupostos, elas vão cheias de conceitos. E se você descrer nos milagres, se você descrer no sobrenatural, você vai errar na interpretação. Se você não considera o gênero literário, você vai errar ou não vai conseguir interpretar ou não vai conseguir entender aquilo que está ali, né? Se você for ingênuo, você vai cair na alegoria, né? Se você não estudar o texto, o contexto histórico em que ele foi inserido, qual foi a mensagem para a época da escrita, se você não estudar aspectos contextuais e textuais, você vai terminar caindo na alegoria e vai terminar defendendo ali uma coisa que o texto não está defendendo, pelo contrário, completamente diferente, né? Isso. Eu posso dar um exemplo de uma aplicação que acontece hoje, Ian? Sim, com certeza. De alegoria? Por exemplo, você vai ter lá em Gênesis aquela passagem que Abraão reúne 318 homens, né, para combater os reis e ir lá resgatar seu sobrinho Ló. E dá certo. E hoje em dia você vê pessoas que falam que vão travar batalhas pelos outros com a oração dos 318 e usam isso da Bíblia como se aquele relato, que a Bíblia relatou apenas que Abraão escolheu 318 homens, o numeral não é místico, ali não havia um propósito de modelo de intercessão, mas é usado dessa maneira, né? E as pessoas infelizmente, não têm um senso crítico para perceber que isso não tem nada a ver. Essas campanhas que são formadas a partir de coisas assim, então, Raquel foi para o poço tirar água e foi ali que ela recebeu a bênção, então pronto, no poço, o profeta desce no poço lá, o pastor, e vai orar lá de baixo, e vai ungir, meu Deus do céu, é uma loucura, assim, mais que a outra, que de interpretação bíblica, infelizmente, não tem nada. Uma coisa que eu falei ao longo da semana do Semente de Fé, e que eu acho muito importante, é que, às vezes, a gente acha assim, se alguém está citando a Bíblia, então é um bom ensino. Se está citando a Bíblia, é um bom ensino. E é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, né, Wagner? Porque quantas vezes a gente vê pessoas citando a Bíblia e o ensino é terrível. Então, pense na pior pessoa que existe. Aí a pessoa diz, pensei, Satanás já citou a Bíblia em discursos e estava errado, né? Então, o texto que eu citei aí, mais de uma vez, durante os vídeos da Semana da Semente de Fé, é a passagem da tentação do Senhor Jesus Cristo, né? Mateus capítulo 4. E lá nessa passagem da tentação, Satanás usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Veja o perigo da má interpretação. Então, assim, se você vê um pregador, um pastor que usa a Bíblia, veja, isso pode ser um bom caminho. Pode ser um bom caminho, mas pode também não ser. Pode também não ser. Então, é importante estarmos alerta à interpretação. Quais são os pressupostos daquele homem, né? Os pressupostos, irmão, sei que eu estou usando essa palavra, é importante a gente conceituar, definir aqui, né? Pressupostos são aquele conjunto de crenças fundamentais que formam a sua visão de mundo, também chamadas de cosmovisão. Então, pressupostos são um conjunto de crenças fundamentais que formam a sua visão de mundo. Então, por exemplo, um pressuposto que o cristão tem que ter na hora de interpretar a Bíblia. Deus criou todas as coisas. Esse é um pressuposto fundamental. Se você não tem esse pressuposto,
você pode ler a Bíblia, mas não vai ter a mesma conclusão, não vai interpretá-la de maneira correta, porque a Bíblia ela está fundada nesse pressuposto. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 já começa dizendo isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é principiológico a ideia de Deus criador. É basilar, é fundamental. Se você não tem essa crença, se você não acredita em Deus como criador, então, assim, você vai errar em várias outras coisas, ainda que o texto seja exatamente o mesmo texto, é lido por mim, é lido por Wagner, é lido por outro, e cada um vai chegar a uma interpretação diferente. É importante nós dizermos, irmãos, que só existe uma única interpretação correta. Só existe uma única interpretação correta. A gente pode chegar a várias aplicações daquela interpretação. Mas o sentido do texto, ele é único e não múltiplo, né? O texto, ele traz ali um único ensino. As aplicações são variadas. Então, eu posso pensar sobre o que aquilo pode transformar a minha vida no trabalho, na escola, na família, né? Entre os meus amigos. Eu consigo pensar em várias aplicações. Então, vamos pensar no caso da parábola do bom samaritano. O ensino é o quê? O ensino ame o seu inimigo. Esse é o ensino. E honre os que vos perseguem. O seu próximo, a quem você deve amar, é até mesmo aquela pessoa que você vê como seu pior inimigo. Então, você deu o exemplo aí das questões políticas. É terrível nós vermos, às vezes, as pessoas desejando a morte dos seus opositores políticos, né? Desejando ali a morte deles. Essa nunca seria uma postura do cristão. A postura do cristão seria se ele tivesse no chão, mendigando, né? Se ele tivesse ali sido assaltado, esfaqueado, apesar de que esfaqueado a gente já traz uma conotação política, né? Mas se ele estivesse no chão, mendigando ali, né, numa situação difícil, a gente deveria, como cristão, ajudá-lo, né? Dar todo o apoio necessário. Esse é o ensino da parábola do bom samaritano. E a aplicação são diversas. A aplicação é torcida, né? A gente está aqui, ó, vamos enfatizar mais uma vez. Então, estamos aqui juntos com a camisa do Palmeiras. Mas se tiver um corintiano sofrendo, a gente vai ajudar. Então, os irmãos que estão tristes pela derrota do final do Campeonato Paulista, a gente está aqui para ajudar vocês, precisar de uma ligação, consolo, alguma coisa do tipo. Estamos aqui para apoiá-los, né? Então, brincadeiras à parte. Então, a aplicação são diversas, o sentido é uno. Mas na reforma, a gente falou... algumas pessoas entendem que a reforma defendeu aí a livre interpretação, né? A livre interpretação. A gente pode dizer que essa livre interpretação é benéfica? Qual é aí a importância e os perigos da Bíblia na linguagem do povo e a livre interpretação? Se você puder falar desses dois pontos aí para nós, Wagner. Então, vamos lá. A livre interpretação é justamente o acesso, né, para o povo da Bíblia, na sua língua materna. Então, isso realmente... depois do período apostólico, né, quando a igreja vira a religião oficial de Roma, institui o latim, né, a língua oficial, e aí faz a tradução do hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento para o latim, né, chamada Vulgata, o povo ele perde o acesso a essa palavra. Então, eles ficavam realmente dependendo dos sacerdotes ali na liturgia, para ouvir porções, e todo o ensino era transmitido dessa maneira. Quando a Reforma Protestante eclode em 31 de outubro de 1517, um dos primeiros pontos defendidos pelos reformadores era justamente, né, a Bíblia na linguagem do povo, a Bíblia para o povo. Então, algum tempo depois, Lutero começa a fazer a sua tradução para o alemão, e outros vão começando a fazer também para outras línguas, e nós chegamos, né, na popularização, né, da acessibilidade da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Isso, pronto, hoje nós lemos a Bíblia em português, todos aqui que estão assistindo devem ter uma Bíblia em português em casa, né, que é fruto desse trabalho conquistado lá atrás. Alguns realmente veem esse processo como um tanto
quanto problemático, visto todo... Pronto, você dá interpretação para todos, ok, você dá o texto para todos, todos podem interpretar, mas nem toda interpretação vai ser necessariamente boa. Algumas delas resultam em heresias mesmo, ensinos completamente errôneos e contrários. Mas se nós formos pesar a questão se é mais benéfico ou mais maléfico, com certeza é mais benéfico. Porque o ensino errado, se só a igreja tivesse a autoridade ainda de expor a verdade da palavra de Deus, poderia ter erro do mesmo jeito. E mesmo uma boa exposição não necessariamente redunda em uma boa prática. Então é a obra do Espírito de cada um. O acesso, ele é importante. É importante nós termos hoje Bíblias espalhadas pelo mundo nas mais diversas formas, porque é uma maneira da palavra realmente se espalhar, da palavra ser anunciada aos quatro cantos. Há problemas com isso? Talvez, mas eu estou aqui em mente com um caso específico de uma má interpretação. Eu acho que dá tempo de contar porque é rápido. Sim, sim. Eu acho que você vai lembrar, Ian, alguns anos atrás, o caso, acho que ele era um homem que ele era pedreiro, e aí ele abriu uma igreja na garagem de casa, e ele abriu por conta própria, e se tornou pastor. Fantástico. E aí os vizinhos começam a frequentar ali, né? Um homem semi-analfabeto, não tinha, enfim, não tinha instrução, não tinha estudo. E uma mulher chega para esse homem dizendo que teve um sonho, que tinha dormido com ele, não sei o quê, e aí ele lê uma passagem de Oséias, que diz lá, vai, toma a mulher do teu amigo, adúltera. Só que ele leu e adultera, né? Ele leu errado. E ele tinha convicção de que aquela passagem ela dava a ele autonomia para base bíblica para cometer o adultério. Porque nessa reportagem é bem interessante que a reportagem começa com ele falando assim: eu quero que alguém me prove na Bíblia que eu não posso adulterar com ela. E assim, o que mais tem na Bíblia são passagens que condenam o adultério. Ainda que a versão dele tivesse um erro de digitação e não tivesse o acento, que não era o caso, estava escrito direito, foi ele quem leu errado. Mas ainda que tivesse ali um erro de digitação, é um princípio importante da interpretação. A própria Bíblia explica a Bíblia. Nós temos textos na Bíblia que eles realmente tratam sobre alguns assuntos, e eles são textos difíceis. Em contrapartida, em outras porções da Escritura, o mesmo assunto está sendo tratado de uma maneira mais simples. É o mesmo assunto. Não vai haver contradição, porque é o mesmo Espírito direcionando. Então, você busca explicação, muitas vezes, de textos mais difíceis em textos mais fáceis, sobre o mesmo assunto, que estão tratando do mesmo tema. Isso é importante também para nós, quando estivermos na nossa prática diária mesmo, de leitura devocional, de estudo bíblico. É verdade. Esse caso é terrível, né? A Lívia colocou aí quanto equívoco, né? Realmente é complicado. Ícaro perguntou o seguinte: irmãos, Deus ama todas as pessoas? A pergunta foge um pouco ao tema, mas acredito que esteja relacionado de certo modo. Veja, Ícaro, tem passagens que falam sobre o amor geral de Deus à humanidade, né? Por exemplo, João capítulo 3, verso 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em certo sentido, o amor de Deus se estende ao mundo todo. Em que sentido? No sentido de que existe uma livre oferta do Evangelho. O Evangelho ele é oferecido a todas as pessoas indistintamente, inclusive indistintamente no que se refere à origem da pessoa. Sendo judeu, sendo norte-americano, mexicano, brasileiro, até os argentinos, chilenos, enfim, todas as nacionalidades recebem aí o anúncio do Evangelho e a chamada ao arrependimento. O anúncio ao Evangelho, a chamada ao arrependimento, são convites universais. Então, são para todas as pessoas do mundo. Agora, algumas pessoas não irão crer e receberão de Deus a ira
e a condenação. Então, ainda que essas pessoas recebam benécias de Deus, naquilo que nós chamamos de graça comum, Deus derrama sol e chuva sobre justos e injustos, lá em Mateus capítulo 5, verso 43, mas essas pessoas, no final, receberão a condenação de Deus, a ira divina. Portanto, o amor de Deus não repousa individualmente sobre essas pessoas. Nesse sentido, nessa conotação de salvação eterna, Deus ama aqueles que serão salvos, né? O amor de Deus, o amor salvífico de Deus, se a gente puder dividir desse modo, né? Ele se dá àquelas pessoas que serão salvas. Isso não porque as pessoas merecem o amor de Deus, mas porque através de Cristo Jesus, Deus vislumbrou essas pessoas como restauradas, né? Ele amou o seu próprio filho, ele deleitou e teve gozo no seu próprio filho, e desse modo ele amou os seus, né? Então, a gente falou aqui sobre o amor geral de Deus ao mundo, mas a gente não pode falar do amor salvífico de Deus a cada pessoa, porque senão todos seriam salvos, né? Senão todos seriam salvos. O que não significa que Deus não deseje que o evangelho seja espalhado para todas as pessoas. Então, por exemplo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que Deus deseja que todos os homens cheguem à salvação, né? Deus deseja que todos os homens cheguem à salvação. Aquele texto, especificamente, ele está falando sobre todas as categorias de homens. Ou seja, ricos, pobres, pessoas investidas de autoridade, né? Governantes, líderes políticos, mas também pessoas que não são líderes políticos e autoridades, nem imperadores, nem nada desse tipo. Porque o contexto de 2 Timóteo capítulo 2, ou 1 Timóteo capítulo 2, e aqui a interpretação, a gente precisa considerar o contexto, né? É justamente o contexto de pedir oração pelos que se acham investidos de autoridade. Então, 1 Timóteo capítulo 2 começa falando sobre isso. Orai por todos os que se acham investidos de autoridade, governantes e tudo mais. E aí, em seguida, o apóstolo diz, pois Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Nesse sentido, sim, mas não no sentido do amor que irá levar à salvação. Esse amor que irá levar à salvação, ele é um amor restrito, né? Digamos assim. Esse foi, inclusive, o primeiro exegese descomplicada que eu fiz, foi em cima desse texto. Acho que não foi o primeiro a ser publicado, foi o segundo ou terceiro, mas foi o que eu lhe mandei para o André, mandei para o pastor Jorge, para eles darem uma olhada. Foi em cima desse texto. Muito bom. Então aí, ó, já está na exegese complicada, ficou com dúvida na explicação, vai lá e dá uma olhada lá nessa questão. Mas, Wagner, a gente vai indo aí para uma última pergunta. Eu queria, Wagner, que você apresentasse aí auxílios para uma boa interpretação bíblica. O que a pessoa que está nos ouvindo pode aí, de maneira prática, usar como ferramenta na hora de interpretar um texto bíblico? Então, eu estou em casa, eu tenho aqui uma Bíblia na mão, né? Estou com a Bíblia na mão. O que eu posso ali, lendo a Bíblia, sem muitos recursos, sem muita coisa, conseguir fazer uma boa interpretação? Pronto. Vamos lá. Se você tiver como ter mais de uma tradução, isso já ajuda bastante. Porque as traduções que nós temos em português, né, não está na língua original. Então, ajuda, às vezes, a elucidar a linguagem que uma equipe de tradução opta, né, às vezes é um pouco mais confusa do que a linha que um outro grupo de tradução opta por fazer a tradução. Então, se você tiver diferentes versões e conseguir fazer um comparativo, já ajuda bastante em sanar algumas passagens difíceis. E aí, nessas outras versões que eu digo, as Almeidas, de modo geral, você pode ter a atualizada, a corrigida, a fiel, a Nova Almeida 21, a Nova Almeida atualizada, todas são boas. NVT, NVI. Uma coisa que eu não recomendo para quem quer estudar a Bíblia, principalmente a parte doutrinária, são as traduções que vêm como paráfrase, né? Bíblia Viva, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Mensagem, porque já são traduções que, na verdade, não são apenas traduções, né? Elas já vêm com uma certa tendência interpretativa. E aí, para estudo, não é muito interessante.
Se a Bíblia que você tem aí é uma Bíblia de estudo, também já facilita bastante sua vida. Tem vários aspectos que você consegue elucidar ali através daquelas notas de rodapé nas Bíblias de estudo. Aí você também, hoje no mercado editorial, nós vamos ter, assim, uma quantidade absurda para tudo que é gosto. Então, você tem a de Genebra, a da Reforma, a da herança reformada, a arqueológica, a apologética, tem para todo gosto. E aí cada uma vem com estudo focado em determinado aspecto. Então, auxilia também. Uma coisa que eu particularmente acho melhor e não acho assim tão inacessível são comentários bíblicos. Comentários Sim. bíblicos, você consegue elucidar muita coisa do contexto em que aquilo ali acontece, a história está acontecendo, como foi escrito, e você acaba tendo normalmente uma boa explicação ali exegética da passagem, até de aplicação em alguns casos. Então, vale a pena também. E sem falar que hoje em dia, né, com a internet, como eu falei, eu cheguei na teologia reformada através da internet. Aham. E o que não falta na internet são palestras, cursos, né? Muitos gratuitos, né? Alguns pagos, mas muitos gratuitos, onde a gente consegue crescer bastante. É claro, você vai ter que dispor de tempo, é um estudo, realmente, é um estudo. Você para, se dedica, mas tudo na vida é assim. Quando a gente quer conhecer alguma coisa a fundo, a gente tem que dedicar tempo. Aham. A Lívia está colocando um alerta aí. Cuidado, já vi irmãos considerando comentários da Bíblia de estudo como verdade revelada de Deus. Então é um cuidado, é um alerta importante, né? Quer dizer, a nota está ali embaixo no rodapé, a gente já acha que é inspirado por Deus. Mas que outros passos aí, além desses passos, a gente pode considerar? Então, vamos só revisar então. A gente falou sobre usar múltiplas versões da Bíblia, Isso. evitar paráfrases, Bíblias de estudo. Bíblias de estudo, comentários bíblicos, palestras e cursos disponíveis na internet. Então, E irmão, claro, né? Uma outra coisa também, nós sempre temos pessoas mais experientes perto de nós. Então, se você tem acesso a presbíteros, pastores, seminaristas, pessoas que com certeza podem lhe auxiliar, você pode aprender com eles, cola neles ali e tenta extrair o máximo que você puder. Então, pois é. um bom Não é discipulado faz diferença. a interpretação bíblica, Wagner, inclusive, ela não é um trabalho solitário, né? Assim, quando Deus revelou as Escrituras, ele revelou para a igreja, foi para o corpo de Cristo, né? Então, na medida que ele revelou para o corpo, para a igreja, foi feita para ser interpretada na igreja, no corpo de Cristo, né? Ali é importante isso, porque às vezes algumas pessoas pensam que pode ser crente na internet, né? Eu posso vou ficar na minha casa, vou ser crente aqui, eu vou assistir vídeo, eu vou ver palestra, fazer curso, e esquece aí desse aspecto eclesiástico importante na hora da formação do caráter cristão e também da interpretação bíblica. Isso que você falou é muito importante. Nem tudo que a gente precisa para a interpretação bíblica está nos livros. Nem tudo que a gente precisa para a interpretação bíblica tem nos cursos da internet, né? Tem nos comentários. Muita coisa do que a gente precisa para interpretar a Bíblia corretamente, nós só iremos desenvolver no convívio cristão. Né? Especialmente a aplicação, né, do texto bíblico ali, é justamente no convívio da igreja que a gente vai conseguir observar de maneira correta. Mas, infelizmente, Wagner, o tempo passa rápido quando o tema é bom e quando o convidado está bem preparado também, né? Glória a Deus pela sua vida, foi muito bom, meu irmão. A gente vai salvar a live, né? Vamos tentar salvar a live sim, Lívia está falando aí. Certo. Tudo isso foi falado, é muito importante, mas vamos para nossas considerações finais. Então, muito obrigado você que nos assistiu, obrigado, Wagner, e tem um espaço aí para suas considerações finais, depois eu farei as minhas considerações. Ok. Eu agradeço, Ian, pelo convite, primeiramente. Agradeço também a todos que pararam aqui e acompanharam. E basicamente é isso mesmo. Assim, se é que vai ficar alguma coisa de toda essa nossa conversa aqui, eu espero que seja para
levarmos a sério a questão da interpretação bíblica, orar a Deus, isso é uma obra do Espírito, também não é uma questão meramente intelectual, não tem a ver com isso necessariamente. Claro, tem o nosso esforço de tentar, de pesquisar, de nos dedicar, mas sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. É isso, Ian. Amém, é verdade. E meu irmão, minha irmã, eu lhe aconselho a continuar estudando a Bíblia, né? Não desista. Às vezes eu falei sobre o auxílio da igreja, que é um ponto importante, né? A escola dominical está aí para isso, para te auxiliar na hora da interpretação bíblica, a pregação no domingo, o aconselhamento pastoral, né? A palavra do pastor, ela faz aplicações do texto bíblico para nós, mas não deixe de fazer a sua interpretação pessoal, não deixe de fazer a sua leitura bíblica devocional, não desista do texto bíblico, né? Não desista ali de tentar entender, de se perguntar sobre o texto. Eu acho que, às vezes, falta nos cristãos uma curiosidade santa, né? Eu não estou falando aqui sobre curiosidade pela curiosidade, mas é uma curiosidade santa com relação ao texto bíblico, sabe? Olhar para passagens difíceis e se perguntar por que isso está dizendo assim, né? Então, eu poderia levantar alguns textos, mas não quero colocar dúvida na cabeça de vocês, não. Mas tem texto bíblico que a gente lê e a gente que está no seminário, que está estudando, a gente olha para aquele texto e fala assim, meu Deus, o que isso significa, né? O que isso quer dizer? E como relacionar esse texto com esse? Quanto mais a gente estuda, mais dúvida vai surgindo, e é natural que isso aconteça com você também, mas se utilize das boas ferramentas que a gente tem apresentado aqui, e a gente está disponível, né? Eu estou à disposição, o Wagner também. Então, é isso aí. Deus abençoe vocês, e eu acho que a nossa live já vai encerrar aí daqui a alguns segundos. Mas um forte abraço, Wagner. Deus abençoe e até mais. Valeu, Ian.